E outro cara que me influenciou muito é o Larry King, que é um entrevistador, não é de rádio, é de televisão dos Estados Unidos, que ele ensinou que a pergunta mais forte que você pode fazer para alguém é como assim? Caramba. E aí... Como assim? Como assim? Como assim? Eu acho que são 3 perguntas que ele diz que são as melhores, que é o quê, como assim, o porquê, são coisas bem simples, assim. E aí quando ele falou isso, eu entendi que... É uma pergunta aberta, né? Que você instiga o cara a falar mais. E aí eu uso muito o como assim no A Deriva, muito até hoje. O cara fala alguma coisa que eu não entendi ou que eu acho que pode ter mais profundidade. Assunto, eu só falo como assim. Às vezes não precisa perguntar muita coisa. O meu preparo é parecido, porque eu jogo videogame antes de trazer o convidado do aeroporto. E fico ouvindo Metallica no rádio. Vai na praia. Vai na praia, paga um cara pra fazer o roteiro e não lê. Cara, é uma merda, né, cara? Eu tô aprendendo pra caralho ouvindo isso aí. Então, mas o ideal, por exemplo, o Howard Stern, que é esse cara que eu mencionei, ele tem uma equipe de produtores que prepara ele, né, para as entrevistas. Sim. O ideal é você ter uma equipe, né, mas ele trabalha numa rádio. Ó, Tiagão, prepara aí o teu filho aqui, ó. Todo dia, um dia antes, terça-feira, tu me liga. Treinar, né? E aí tu fala assim, ó, vamos passar, ó, conteúdo por conteúdo aqui. 8 horas de preparação. 8 horas de preparação. Mas, como assim? Mas pra você ver que não... E a pergunta é, como assim? Como assim? Foda-se. Não, mas eu adorei essas dicas dele. Como assim? Por quê? Porque às vezes realmente dá um vazio na mente. Você tá tão concentrado no que o convidado tá falando que não é nem concentrado. Isso é uma pergunta também. Como você consegue ali na hora da entrevista diferenciar o fato de você ser um aprendiz do fato de você ser um entrevistador? Porque às vezes você já deve ter tido muitos ensinamentos, né? Com pesquisadores que você recebeu lá, pessoas que, poxa, tinha muita coisa para ensinar. Como que você fica ali focando na sua cabeça, tá, isso aqui eu vou guardar como aprendizado ou só tô focado para fazer a entrevista? Puta, eu acho que eu só me coloco no papel de ignorante mesmo. E eu penso quais perguntas um burro faria para essa pessoa. Porque é só ser quem eu sou mesmo, porque eu sou ignorante em relação a muitos assuntos, né? Então, acho que é mais simples do que parece. É só você não querer aparecer mais que a pessoa, não ter vaidade de mostrar que você é inteligente, assim. E entender que você é burro e que as pessoas sabem coisas que você não sabe. E aí, foi sempre assim que eu lidei com as entrevistas. Foi sempre E não ter medo de parecer burro também, porque às vezes você faz uma pergunta muito simples... E as pessoas vão te xingar, te chamar de burro. Como é que você não sabe isso? Você é ignorante. Nossa, que entrevistador horrível. Mas pra mim eu não sabia mesmo aquela pergunta. Então eu não posso fazer outra pergunta a não ser a que eu queria fazer, né? Então é mais se colocar no papel de burraldo mesmo e fazer perguntas como se você quisesse... Não como. Você quer entender como aquela pessoa interpreta o mundo e como que ela observa as coisas. E você não vai conseguir acessar isso se você já tiver visões pré-estabelecidas sobre a vida. Você não vai conseguir acessar isso de ninguém se você já tiver esse muro e querer interpretar as coisas que a pessoa está falando a partir do que você já achava previamente. Então, acho que a minha maior vantagem é que, de fato, eu sou ou era muito ignorante em relação a muita coisa. E eu deixei de ser um pouquinho porque eu entrevistei muita gente. Mas acho que essa é isso que eu sempre pensei, assim. Não tenha medo de ser burro e de fazer perguntas que possam parecer estúpidas. Não tenha medo disso. Porque é aí que vai vir o ouro. Porque a pessoa do outro lado também, imagino que ela quer falar coisas para pessoas de fora do seu mundo, assim. Acho que é isso que mais dá prazer na pessoa. Porque conversar com quem já conhece o seu mundo não é legal, mas não é tão legal quando alguém de fora vem e demonstra interesse. E você percebe que você está numa área agora que você vai passar uma coisa para as pessoas que elas não faziam ideia de que existia. E você consegue acessar isso admitindo que você não sabe nada sobre aquele mundo, que é... Óbvio que eu exagero dizendo que eu sou burro, né? Mas partindo da sua burrice você vai conseguir acessar esse lugar. Então tem assim uma técnica de preparo, de ler, eu tenho referências, né, na área, mas também tem essa parte de admitir a sua pequenez perante as pessoas que vão conversar contigo. Acho que essa é... Não sei, agora que eu percebi. É porque, cara, um monte de coisa eu já fui entrevistado por ti, cara, e eu fui já em vários podcasts, e o teu podcast, aquele primeiro episódio que tu me chamou, que eu gravei contigo, ele me surpreendeu o quanto tu conseguiu extrair de mim justamente fazendo perguntas muito simples que ninguém fazia. Uhum. Porque quando eu ia nos outros lugares, os caras já falavam, Augusto, mas não perguntavam assim, quem é Satoshi Nakamoto?
Quem é Satoshi Nakamoto? Sim. Aí tu me fez fazer essa pergunta, aí eu respondia isso, aí cai lá no algoritmo do YouTube, o cara pesquisar quem é Satoshi Nakamoto, aparece lá. Uhum. Então eu acho que fazendo assim muito simples e eu percebi isso assim, tu conseguiu extrair o melhor de mim naquelas perguntas, porque tu simplesmente foi aberto a... Tu fez o papel do cara que tá ouvindo do outro lado. Sim. Uhum. Ele quer saber essas coisas. E muitas vezes a pessoa tá pesquisando sobre isso. Sim, é meio intencional. Assim, eu queria te perguntar, cara, como que faz um podcast? E por que tu fez um podcast? Como que faz? Como assim, como que faz? Como tu faz um podcast? E por que a pessoa faz um podcast? Por que tu decidiu fazer? Porque tu era humorista, né? Mas por que tu quis fazer o podcast? No meu caso, eu comecei a fazer podcast sozinho no quarto, né? Como eu mencionei, porque eu queria aprender a me comunicar de maneira cômica. Eu queria... Porque eu tinha muita ideia que eu pensava durante o dia, que eu achava que podia ser interessante, só que eu não tinha onde desenvolver. E aí eu peguei o microfone, e também pelo meu amor à rádio, né? Eu sempre escutei rádio, então eu achava muito mágico esse negócio da voz, de você só ouvir a voz de alguém, que era o podcast antigamente, né? Não tinha vídeo. Então essa coisa da voz estar criando imagens na sua cabeça, e cenários, e situações e emoções, eu achava muito incrível. Eu sempre escutei rádio desde pequeno. E aí eu descobri stand-up, e o stand-up também gerou em mim isso, essa coisa de gerar cenários e opiniões e pontos de vista que eu nunca tinha parado para pensar. E eu juntei esses dois mundos, o amor a stand-up e a rádio me fez querer desenvolver o meu raciocínio. E desenvolver... Tipo assim, naquela época eu olhava essa mesa aqui, e aí eu ia pensar por que alguém criou a mesa em primeiro lugar, por exemplo. Eu ia ficar 15 minutos falando sobre isso livremente, assim, só para deixar os pensamentos chegarem em algum lugar engraçado ou interessante, no mínimo. Então eu comecei para entender como é que a minha cabeça poderia funcionar nessa dinâmica. De desenvolver um raciocínio cômico sobre as coisas. E eu fui descobrindo, conforme eu abria o microfone para falar, como que isso funcionava. Então eu comecei por causa disso. E qual era a segunda questão? E como tu fez o podcast? Porque assim, no início, todo mundo só olha pelo vídeo e acha que é fácil, é só comprar uns microfones, botar na mesa. Mas qual foi a dificuldade assim, que tu sentiu? Ou tu não sentiu dificuldade nenhuma? Tu já imaginava que criar uma estrutura assim era rápido de fazer? No teu caso foi rápido, foi tranquilo? Não, eu fiquei, eu acho que 8 anos fazendo podcast sozinho no meu quarto. 8 anos? 8 anos, com o microfone vagabundo lá do Windows, aquele. Aí eu comprei um melhorzinho depois de 2 anos. Mas eu fiquei 8 anos fazendo esse podcast toda sexta-feira, sozinho no meu quarto, com um microfonezinho, sem vídeo, sem nada, só achando material nas minhas vivências ou em coisas que eu observava e testando essas ideias para ver se eu achava alguma piada ou se eu conseguia fazer um programa interessante. E aí depois de 8 anos fazendo e trabalhando em outras coisas, né, durante a minha vida, eu trabalhei em outros lugares, mas eu sempre fiz esse programa toda sexta-feira. Era um compromisso que eu tinha comigo mesmo, que eu não ia deixar de fazer esse programa e não importa o que acontecesse. Então, depois de 8, 9 anos que eu consegui monetizar esse programa. Que aí eu lancei a minha empresa, que é o sacocheio.tv. Que eu lancei porque eu já tinha uma audiência grande nesse programa e as pessoas mandavam e-mail pro programa dizendo: eu quero pagar para você fazer esse programa. Tipo, tu fazia sozinho e tu botava no ar. Isso. Tu botava para expor. Eu tava entendendo que tu tava fazendo para ti mesmo, tipo... Não. Foda-se, assim, sozinho. Não, ele começou para mim mesmo, mas foi dando certo. Então, é que assim, para mim, a arte é sempre para si mesmo, assim. Até hoje eu faço para mim mesmo. Sim. Eu faço porque eu queria que isso existisse no mundo. Então, é para mim. Mas depois de um tempo você tem assim, você cria uma empresa, tem dinheiro, aí tem funcionário e as coisas começam a ficar meio esculhambadas, assim, o que pode ser um problema. Tu tem dificuldade de lidar assim com pessoas trabalhando pra ti, por exemplo? Tenho. Porque eu tenho essa dificuldade, eu não gosto de fazer muito gente, né? Mas tu tem isso? Tenho pra caralho. Isso me atrapalha muito, assim. O meu rendimento criativo e artístico caiu drasticamente depois que eu tive que virar um empreendedor. Porque a minha cabeça se preocupa com conta, com salário de funcionário. Porque
Porque tudo depende de mim, né? Eu tenho que estar bem para minha empresa dar certo, para meus canais darem certo, para poder pagar o cara. E essa pressão de saber que tem um cara que paga o aluguel da sua casa por causa de você, para mim é assustador, assim. É horrível. E desde o primeiro dia que eu abri a empresa, e aí eu já tinha um cara que eu pagava, depois eu já contratei outro cara, e aí foi entrando, e agora eu tô com 7, 8 pessoas, isso não é bom pra minha cabeça, assim, não é legal. Eu passei a entender por que pessoas contratam CEO e se distanciam da empresa para poder só fazer o que elas têm que fazer. Porque não é muita pressão, é muita... Tipo, eu faço a contabilidade, eu faço pagamento, eu gerencio TI, eu gerencio designer, rede social, eu gerencio a administração da empresa, eu gerencio todas as áreas da empresa e, além disso, eu tô no ar sendo criativo. Ou entrevistando alguém, ou fazendo show. Eu percebi que depois que virou um business, a minha capacidade criativa baixou bastante, mas eu sigo fazendo, assim.